Esse vídeo é incrível. The King the Best. Of the king, the power, the man, the best, the fairy does. Of the king, the king. Sim, chegou o momento da gente analisar a oratória desse fenômeno, que é o pastor mirim chamado Miguel Oliveira. Qual que é a sua opinião sobre ele? Vamos desvendar esse mistério aqui, o mistério do pastor que parou o Brasil. Este vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou contextualizar o que está acontecendo, pra você entender, você que chegou de paraquedas aqui. Na segunda parte eu vou falar um pouco da hipocrisia que eu estou vendo nessa situação inteira. Em terceiro lugar, vamos falar da comunicação do Miguel. Antes, um pequeno contexto. Quem que é esse pastor mirim Miguel Oliveira? É um jovem de 15 anos que ganhou notoriedade nacional por suas pregações emocionantes, com presença de palco marcante. Ele é natural de Carapicuíba, em São Paulo, afirma ter sido curado da surdez e da mudez na infância. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo. O que teria impulsionado essa sua missão religiosa desde os 3 anos de idade. E ele ganhou sua notoriedade atuando na Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. E o Miguel acumulou milhões de views e acabou sendo cancelado porque ele fez vídeos, ou melhor dizendo, filmaram ele prometendo curas milagrosas, mensagens espirituais extremamente intensas. Em uma das suas pregações mais polêmicas, ele aparece rasgando um suposto laudo médico e declarando: eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue, eu curo a leucemia. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. E essas práticas acabaram gerando críticas, gerando preocupações. Ele conseguiu a proeza de fazer o Conselho Tutelar trabalhar no Brasil. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira. E o Conselho Tutelar determinou que Miguel está proibido de pregar em igrejas e utilizar suas redes sociais por tempo indeterminado. Ele levou um ban, ele foi ban pelo Conselho Tutelar. E ainda exigiu que ele retornasse às aulas presenciais, até onde ele estudava online. E essa decisão foi tomada depois de denúncias de práticas consideradas abusivas, como pedidos de doações, em trocas de bênçãos e Pix. E o Pix? Nada ainda. Alegação de cura sem comprovação médica, tudo isso. E o Miguel não enfrentou críticas apenas da população em geral, não. O Miguel também enfrentou críticas de líderes religiosos. O próprio pastor Silas Malafaia é um exemplo disso. Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Ele rasgou o verbo e falou poucas e boas, falando que o Miguel está sendo manipulado e um monte de coisa. E apesar das controvérsias, o Miguel mantém o apoio de algumas pessoas, como o famoso Pablo Marçal, que eu já fiz alguns vídeos sobre ele aqui no canal, que já saiu em sua defesa publicamente. E esse caso reacendeu vários debates, por exemplo, sobre o limite da exposição de menores, sobre as atividades religiosas nas redes sociais. Eu tenho que dizer que eu sou fã da comunicação do Miguel. Me cancele, me julgue, mas eu coloco o Miguel no mesmo nível de eloquência do Nicolas Ferreira, guardado as devidas proporções. Por quê? Porque você percebe que o Miguel ele ainda tá meio diamante bruto, ele ainda não foi lapidado, então ele cai em armadilhas. Poxa, eu vi um podcast que o Miguel ficou batendo boca com o entrevistador tava toda hora tentando refutar ele. E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. Amigo, se eu tô numa entrevista que o cara começa a querer me encher o saco assim, eu levanto e vou embora. Quero o que ele devia ter feito. Mas você percebe que ele ainda não tá maduro o suficiente para lidar com certas situações. Mas se ele continuar assim, ele vai chegar no nível de eloquência do Nicolas Ferreira. Se você não acha o Nicolas Ferreira eloquente, você tá cego pela sua ideologia política. Tá tudo bem você discordar politicamente e ainda assim elogiar a comunicação de alguém. Calma, vamos ter calma. Novamente, toma uma pílula de se acalme. Mas a grande verdade é que o Miguel, em todos os vídeos que eu vi, ele é extremamente incisivo, fluente, confiante, ousado, tem uma presença de palco extremamente marcante, um ritmo magnético e hipnótico. Ele é extremamente persuasivo para a idade dele, meu amigo. Isso é muito raro. Ele é uma máquina de oratória.
Ele sabe usar muito bem o storytelling. Quem percebeu que ele conta a história de criação dele? A gente já fez 2 vídeos aqui no canal sobre storytelling. Eu vou deixar o link de um deles aqui. Ele usa muito bem essas técnicas. Ele conta como que ele foi salvo aos 3 anos de idade, porque ele voltou a ouvir, voltou a falar, que ele nasceu sem ouvir, sem falar. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Deus salvou ele, isso colocou ele nesse caminho. Então isso é você contar sua própria história para demonstrar autoridade, isso traz credibilidade. E claro, tem a parte do apelo à fé extrema, que foi o mesmo motivo pelo qual o Pablo Marçal foi cancelado há um tempo atrás. Vocês lembram que tem um vídeo do Pablo Marçal que ele tentava fazer uma cadeirante andar? Você lembra desse vídeo, Pedro? Você vai ver aqui o vídeo, vou deixar aqui, o editor vai colocar. Idade agora. Vai, levanta. Então Pablo Marçal foi viralizado pela mesma forma e realmente, quando a gente tá falando de fé, de cura, de milagre, tudo isso é polêmico por si só, são coisas que desafiam a lógica, tem muitas acusações de manipulação, mas novamente eu chamo você à reflexão. Se fosse de outras religiões, ou fosse outras etnias, você cancelaria da mesma forma? Ninguém tá te obrigando a seguir essa fé ou mesmo acreditar. Mas eu te pergunto, por que cancelar? E digo mais, por que cancelar um adolescente? Essa parte final agora do vídeo é uma mensagem pro Miguel. Miguel, se você tá vendo esse vídeo, recomendo pra você a mesma coisa que o Marco Feliciano prometeu pra você em um vídeo público na internet. Se feche um pouquinho das redes sociais no curto prazo, continue firme, aprenda com os seus erros, que você vai se tornar um grande líder religioso.